sou o professor Odilei França, vou trabalhar com vocês língua portuguesa e é óbvio que você terá que gabaritar a prova de língua portuguesa. Não há outra possibilidade quando se trata de prova da Fundação Carlos Chagas. Não só português, gabaritar quase todas as questões. Mas é possível. Então você, mas eu vou ter que gabaritar. Não se assuste, isso é possível. E não espere de mim, por exemplo, macete, né? Porque o estrago que o macete fez está difícil de corrigir. Né? E a Fundação Carlos Chagas trabalha com raciocínio. E o raciocínio é a melhor maneira de eu resolver uma questão, com segurança, com garantia. Vamos parar de resolver questões, né, por simpatia. Pô, essa aqui está bonitinha, essa é a resposta. Vamos parar de resolver questões por preconceito. Essa aqui está feia, essa está errada, essa pode estar errada, sabe o que é feia? Ô, que é isso? Vamos parar de resolver questões por adivinhação. Eu acho que é essa, sabe? Isso não existe. Não dá para ficar olhando para a prova de português e ficar tentando adivinhar a resposta. Se eu fico na dúvida, o que eu faço? Só tem um jeito, raciocínio lógico. Vamos trabalhar numa sequência lógica a língua portuguesa, entende? Então, você deverá assistir muito bem a essa aula, porque desta aula depende a próxima, e a outra, e a 4, e a 5, e a 10, depende de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É tudo uma sequência voltada exatamente para a prova da Fundação Carlos Chagas. Você, então, vai se tornar, né, um servidor público do Tribunal Regional do Trabalho aí na Bahia, certo? Então, não tem outro jeito, tem que estudar, tem que abrir a mente. Vá lavar o rosto antes de eu começar a aula. Dê um pause aí, porque é gravação. Então, você pode dar um pause, entende? Eu não vou sair daqui correndo, eu vou ficar aí parado. Certo? Eu vou ficar parado. Você dá um pause, você vai lá, lava o rosto, pega um café, uma cerveja, uma água mineral, suco de laranja, não sei com o que você gosta de se matar, né? E prepara tudo isso, lava bem o rosto e vamos assistir a aula. Beleza? É muito importante. Eu tenho que saber essas coisas. Primeiro vamos falar de classe gramatical. Classe gramatical. O que é classe gramatical? Você sabe o que é classe gramatical? Pois é. Um dia os caras resolveram pegar as palavras e separar, né? Por afinidade, digamos assim, ou por competência, o que cada palavra faz. Por exemplo, preposição. Preposição é uma classe gramatical? Né? Ai, professor, e tem que saber preposição. Saber porque nós vamos precisar delas do princípio ao fim. Então, olha a preposição lá. Tá? Tem um material de apoio disponível para você. Se não está disponível ainda, fale com o pessoal da Prova Concursos lá. Peça o material, está lá disponível ali no início já da apostila. Na primeira página, provavelmente, ou na segunda, já tem lá para você uma tabela onde estão as preposições essenciais, as acidentais, as locuções prepositivas. Certo? Então, adjetivo é uma classe gramatical, pronome, advérbio, artigo, numeral, substantivo, são classes gramaticais, conjunção. Vejam só, então, qual é a classe gramatical mais importante? Falando sério, e deste entendimento, vai depender muita coisa do seu estudo. A classe mais importante é o substantivo. Por isso que eu vou colocar aqui um chamado núcleo substantivo. Por que núcleo substantivo, teacher? Porque eu não gosto de núcleo nominal. A gramática trata como núcleo nominal. Como tudo que não é verbo, adjetivo, pronome, numeral, advérbio, são nomes. Por isso que eu quero chamar a atenção para o quê? Para o núcleo substantivo. Quer dizer, o substantivo funciona como um imã. Ele atrai 4 classes gramaticais. A primeira classe gramatical que ele atrai é o artigo. Na verdade, o artigo é um parasita. Por que parasita? Por que o artigo é um parasita, gente? Porque ele só existe por causa do substantivo. Se eu não tiver um substantivo na oração, eu não posso usar um artigo. E para azar dele, a maioria das palavras nem o aceita como companheiro, como parceiro. Para azar dele, só algumas palavras. A maioria das palavras da língua portuguesa não aceita artigo. Então, ele é um parasita porque ele vive em função do substantivo. Se não existir substantivo, ele não se alimenta, certo? Outra classe gramatical que só se liga a substantivo é o pronome.
Só que o pronome pode ter vida própria, quer dizer, o pronome muitas vezes substitui o substantivo, mas nos interessa aqui o pronome se ligando a um substantivo. Qual é a outra classe gramatical que o substantivo atrai? O numeral. Numeral também pode substituir um substantivo, né? Mas nos interessa o numeral se ligando a um substantivo. Outra classe gramatical que é igual ao artigo, gente, é um parasita, é o adjetivo. Por que ele é um parasita? Porque o adjetivo, ele tem por função qualificar, caracterizar, indicar o estado de ser do adjetivo, é do substantivo. Ele só se liga ao substantivo. Isso quer dizer, se eu não tiver na oração um substantivo, eu não posso ter um adjetivo. É igual ao artigo, tá? Se alimentam do substantivo. E há uma expressão, e eu vou pôr na mesma linha aqui, ó, do adjetivo, há uma expressão que substitui, que se liga a substantivo também, a chamada locução adjetiva. A locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? É uma junção de mais de uma classe gramatical para ter valor de adjetivo. Certo? Nós vamos ver aqui, vamos mostrar isso para vocês. Então, olha aqui, ó. Eu vou colocar os exemplos aqui. Eu posso falar os meninos. Certo? Os meninos. Ó, meninos é um substantivo. Aqui está o seu artigo. O artigo ligado ao seu substantivo. Certo, pessoal? Eu vou pôr a setinha aqui e eu vou usar mais verde e preto para ver se o meu time reage melhor. Quer verde e branco? Esse time tem que se mexer. O Coxa já estava sem jogador, agora está sem técnico também. Olha lá, o artigo acompanhando o seu substantivo. Olha uma outra classe gramatical aqui. Ó, esses meninos, olha aí, vejam. Também um outro aqui, o adjetivo aplicados meninos. Olha o numeral, 2 meninos, estão vendo? Olhem aí, ó. Aqui está o pronome, ó, se ligando ao seu substantivo. Aqui está o adjetivo, ó, se ligando ao seu substantivo. Aqui está o numeral, ó, se ligando ao seu substantivo. E uma coisa que eu quero que você perceba. Veja uma coisa. Se eu tirar o S daqui, ó, de os meninos, se eu tirar o S de os, eu cometi um erro gramatical. Um erro de concordância. Se eu tirar o S de meninos, eu vou ser obrigado a tirar o S de os. Vai ficar o menino. Se eu não colocar esse S aqui, não colocar no plural, eu cometo um erro gramatical. Se eu mudar aqui, ó, eu tenho que mudar aqui, ó. Então, isso quer dizer que quem determina o comportamento das palavras em uma oração é o substantivo. Então, olha só, o substantivo é o cara. O substantivo é o cara. Por que o substantivo é o cara? Porque ele atrai 4 classes gramaticais, o artigo, o pronome, numeral, o adjetivo e uma expressão chamada locução adjetiva. E ainda por cima, é ele quem determina o comportamento das palavras. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Isso quer dizer, então, que o substantivo é o cara também, porque ele é o responsável pela concordância nominal. Sabiam? A palavra se ligou ao substantivo, tem que concordar com ele. Se eu colocasse aqui meninas, teria que ser as meninas. Se eu colocasse aqui meninas, teria que ser essas meninas. Se eu colocasse aqui meninas, teria que ser aplicadas às meninas. E se eu colocasse aqui meninas, teria que ser 2 meninas. Estão vendo? O substantivo é o cara também, porque ele determina o comportamento das palavras. Só variam as palavras que se ligam ao substantivo. E concordo com o substantivo em número e gênero. Quer dizer, então, que o substantivo é o cara também, porque é o responsável pela concordância nominal. Muito bem. Agora, olhem aqui, ó. Eu posso falar água. Opa.
Água marinha. Vejam que água é um substantivo, marinha é um adjetivo, está ligado ao seu substantivo e com ela concordando. Agora vejam que em vez de falar água marinha, eu posso falar água do mar. Então vejam que a expressão do mar equivale ao adjetivo marinha. Então isso daqui é uma locução adjetiva. Está vendo o que é a locução adjetiva? É uma expressão com valor de adjetivo. Ó. Água marinha, água do mar. E preste atenção. Para montar uma locução adjetiva, eu tenho que ter, no mínimo, um artigo, ou melhor, um substantivo, que é mar, e uma preposição, que é o de. O aqui é artigo porque a palavra mais pede o artigo. Mas olha só, mar é um substantivo e de é uma preposição. Eu tenho que ter, no mínimo, um substantivo e uma preposição para montar exatamente o quê? Uma locução adjetiva. Beleza? Está ligado ao seu substantivo, água do mar. Olha agora. Olhem agora. Já viram aqui, direitinho, né? Então eu vou apagar ali, porque eu vou usar aqui o espaço para uma frase. Não, vou fazer assim, como está mesmo. Acho que cabe aqui. Olha só, preste atenção. Os dois aplicados meninos. Olha aí, ó. Os dois aplicados meninos. Aqui está o substantivo. Aqui está o seu artigo. Aqui está o numeral. Aqui está o adjetivo, olha aí, ó. Os dois aplicados meninos, vou pôr mais uma expressão aqui, do curso. Olhem, o do curso é uma locução adjetiva. Ah, é uma locução adjetiva, teacher? É uma locução adjetiva. Está ligado ao substantivo menino. Ah, mas não tem um adjetivo para eu saber. Olha, às vezes, algumas locuções adjetivas, tá? Elas têm um adjetivo correspondente. Do mar equivale a marinha. Se fosse amor de mãe, equivaleria a materno. Se fosse amor de pai, a paterno. Né? Se fosse o azul do céu, o azul celeste, ó, tem o adjetivo. Mas muito do que aparece, daqueles que aparecem nos textos cobrados, escolhidos pela Fundação Carlos Chagas, não tem o adjetivo correspondente. É difícil. Às vezes o adjetivo correspondente está em latim. Tá? Então, olha só, o do curso, se eu tiver dificuldade, não estou com dificuldade, teacher, eu não sei se eu do curso. Por que aluno só fala chorando, hein? Vocês já repararam que aluno só fala chorando? Não interessa se ele está na quinta série, está fazendo um concurso para um concurso público, fazendo um curso para concurso público, não interessa, está na faculdade. Ele só fala chorando, aluno. Ele sentou do lado de lá, ele virou aluno e já vira chorão. E, mas eu não consigo entender porque que do curso aí é uma locução adjetiva. Repara aqui. Então, aqui, ó. No do mar primeiro. Vejam só. O mar tem ou não tem água? Tem. Tem. Certo? Se eu falo o azul do céu, o céu tem ou não tem o azul? Tem. Se eu falo a ajuda do pai, o pai ajuda ou não ajuda? Ajuda. Então, se eu tiver dificuldade, é só reparar se ele indica posse ou ação com relação ao substantivo a que ele está ligado. Isso daqui é uma locução adjetiva. E está ligado a meninos. O curso tem ou não tem meninos? Tem. Olha só, os dois aplicados meninos do curso, então o curso tem meninos. Então, se eu tiver dificuldade, eu posso pensar nisso. A locução adjetiva é um termo que qualifica, que caracteriza, que faz o que o adjetivo faz, que indica posse ou ação. Certo? Se eu tiver dificuldade, o termo indicar posse ou ação é uma locução adjetiva, certo? Posse ou ação com relação ao substantivo a que ele está ligado. O curso tem meninos. Muito bem, pessoal? Tudo bem? Então, veja só, não é uma coisa do outro mundo, mas eu preciso saber esse negócio. Por que eu preciso saber esse negócio? Porque eu não preciso saber regra. Bom, você deve ter estudado todo esse tempo português, não foi?
e decorou um monte de regras. Não decorou? Lembra-se de alguma? Conseguiu aplicar alguma na prova? Não dá. Então, fica ligado no que eu estou falando. Vem comigo e não desanime. Muito bem. Entendido, pessoal? Olhem só, então, essa situação aqui. Outra coisa para que quero chamar a atenção. Vejam, eu tenho 4 classes gramaticais que eles se ligam a substantivo. Artigo, pronome, adjetivo e numeral. Vejam que eu só consegui usar 3 aqui, ó. Por que eu só consegui usar 3? Porque quando se tratar de artigo e pronome, ou eu uso o artigo, ou eu uso o pronome. Não dá para usar os dois juntos. Olha só. Não dá para falar esses 2 aplicados meninos. Ou eu falo esses 2 aplicados meninos, ou eu falo os 2 aplicados meninos. E é bom você observar isso. Vou abrir um parênteses aqui. A ocorrência de crase justifica-se pela presença de um artigo e de uma preposição, certo? De uma preposição da palavra que está antes e o artigo da palavra que está depois, certo? Nós vamos estudar isso daqui. Então, é por isso que não ocorre crase antes de pronomes. Por quê? Porque não vai ter artigo. Ou eu uso o pronome, ou eu uso o artigo. E para ocorrer crase, um dos as tem que ser artigo. Então, é por isso que não ocorre crase antes de artigo. Vou escrever aqui a frase, ó. Esses 2 aplicados meninos do curso. Olha, como eu tirei o artigo, agora eu posso colocar o esses, ó. Ou eu uso um, ou eu uso outro. Certo? Eu vou apagar o quadro. Então, o que você tem que gravar disso? Primeiro, o substantivo, que é a palavra que dá nome aos seres, às coisas, certo? O substantivo, que é a palavra que dá nome aos seres, às coisas, aos sentimentos, é o cara. Por quê? Primeiro, ele atrai 4 classes gramaticais. Artigo, pronome, numeral, adjetivo e uma expressão chamada locução adjetiva. Certo? Muito bem. Então, vejam só. E segundo, só variam as palavras que se ligam a substantivo. Quer dizer, o substantivo determina o comportamento das palavras. Isso quer dizer, então, que o substantivo é o responsável pela concordância nominal. E saiba isso, que vai cair na prova. Olhem aqui, ó, esta frase. Aquelas 2 aplicadas crianças parecem bastante animadas. Olha só. Qual é o substantivo dessa oração? Aquelas 2 aplicadas crianças parecem bastante animadas. Aqui está o substantivo, ó. Ó, aí está o substantivo. Tem o adjetivo? Tem, ó. Aplicadas, ligado a crianças e animadas, ligado a crianças. Vejam só, o que é o aquelas? O aquelas é um pronome, ó. Está ligado a crianças. O que é o 2? É um pronome, ó. Está ligado a crianças. Estão vendo? Olhem que todas as palavras que se ligaram ao substantivo concordaram com ele, ó, em número e gênero. É feminino plural, então, aquelas 2 aplicadas animadas. Estão vendo só? Então, isso eu tenho que saber. Por quê? Hã? O que é? Hã? Tá, como é seu nome? Jorginho. Jorginho. O Jorginho está com um problema, pessoal. Ele falou que, olha, ele falou, por que bastante está no singular, teacher? Ele falou isso. Por que, teacher? De onde que você é, Jorginho? Ah, de Salvador. Salvador. Ô, seu Salvador! Ah, não, a cidade de Salvador. Então, olha aqui, ó. Olha, o Jorginho é lá de Salvador e ele quer saber por que o bastante não foi para o plural se todas as frases estão no plural. O que é?
Ninguém sabe me responder aí, Claudinha? Claudinha, de onde você é? BH, quer dizer, Belo Horizonte, é lá onde tem Beraba, Belo Horizonte, Beraba e... Qual é a outra lá? Linda Belo Horizonte. Eu não conheço Belo Horizonte, não, mas um dia eu vou conhecer. Então, veja só. A colega de vocês falou aí que não foi para o plural porque é um advérbio. Realmente, o bastante é um advérbio. Mas sabe o que a Fundação vai fazer? Não vai colocar bastante aqui. A Fundação vai colocar uma palavra aqui que a gente não conhece. E alguém conseguiu já decorar aí, Jorginho, Cláudia? Conseguiram decorar já aí? Já conseguiram decorar todo o dicionário? Não, né? Eu também não. Eu até tentei uma vez. Quando cheguei à segunda página já do dicionário, já tinha esquecido tudo que estava na primeira. Eu não consegui decorar. Então não dá para decorar. Não dá. Então é isso que eu tenho que saber aqui. Olha só, Jorginho. Presta atenção aqui, Jorginho. Olha. O bastante está ligado a animadas. E animadas é o quê? Adjetivo. E adjetivo não manda nada. Quem manda é o substantivo. Só variam as palavras que se ligam ao substantivo. Então, bastante não variou, porque está ligado a animadas. Claro que ele é um advérbio. Mas eles vão colocar a palavra que eu não conheço. Eu não sei se é advérbio, se é adjetivo. Então, é só olhar quem está ligado a quem. Bastante está ligado a animadas. Então, animadas é um adjetivo. Não manda nada, só obedece. Então, por isso que o bastante não pode variar. Por quê? Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Cara, você mata a pau questão de concordância nominal na prova da Fundação Carlos Chagas. Fique ligado que vai dar certo o negócio. Vai dar certo. Olhem aqui. Cuidado com esse negócio de locução, hein? Locução adjetiva. A gente precisa conhecer bem a locução adjetiva. Então, veja só isso daqui, ó. Os 3 competentes atletas do curso andavam meio desanimados. Olha aí. Os 3 competentes atletas do curso andavam meio desanimados. Eu quero saber onde é que está aqui o substantivo. Atletas. Aqui está o substantivo. Tem o adjetivo? Tem, ó, competentes. Concordando com o atleta. Desanimados. Concordando com o atleta. O os aqui, ó, é um artigo, ó. O 3 aqui, ó, é o numeral, ó, tudo concordando com atletas. E o do curso, teacher? O do curso aqui, ó, está ligado a atletas. Não era nem para ser do curso, era para ser do clube. Mas tudo bem, seja do clube ou seja do curso, o curso tem atletas, o clube tem atletas, é uma locução adjetiva. Cuidado esse cara aí, certo? É importante entender a locução adjetiva, nós vamos precisar. E nós vamos ter que aprender um assunto que é o uso do pronome relativo. E, cara, vamos precisar da locução adjetiva. A locução adjetiva, se eu tiver dificuldade, é o termo que indica posse ou ação. Muito bem. Então, vejam. Só variaram as palavras que se ligaram a substantivo. Aí o meio, porque não variou, porque é advérbio. Não me interessa se é advérbio ou não é. Ocorre que a Fundação vai lá e não coloca a palavra meio. Vai colocar uma outra palavra qualquer. É só eu olhar aqui, ela está ligada, ó. Ela está ligada a desanimados. E desanimados é um o quê? Adjetivo. Então, meio não pode variar por causa disso. Porque só podem variar as palavras que se ligam a substantivo. Atletas ali, ó. Só podem variar as palavras que se ligam a substantivo. Eu preciso saber esse negócio. Então, vejam só. Primeiro, relembrando a você. Substantivo é o cara das classes gramaticais.
Por que ele é o cara? Por que ele é o mais importante na morfologia? Porque, primeiro, é ele que atrai a maior número de classes de palavras. Ele atrai 4 classes de palavras. O artigo, o pronome numeral, o adjetivo e uma expressão chamada locução adjetiva. Certo? Então é importante esse cara. Além do mais, outro motivo que o torna super importante, que o torna o cara, é o seguinte, é porque ele, o substantivo, determina o comportamento das palavras. Quer dizer, só variam as palavras que se ligam a substantivo. Só. Então, se é o substantivo, o cara que atrai a maior classe de palavras, e é ele que determina o comportamento das palavras, então, automaticamente, o substantivo é o cara também, porque ele é o responsável pela concordância nominal. Pela concordância nominal. Certo? E olhe, todas as palavras que se ligam a substantivo concordam com ele em número e gênero. Se o substantivo estiver no masculino plural, as palavras que se ligarem a ele estarão no masculino plural. Se estiver no feminino singular, as palavras que se ligarem a ele têm que ficar no feminino plural. O que é? Hã? Ô, Jorginho, de novo, Jorginho. Ô, Jorginho, lá de Salvador. Um abraço para Salvador, um abraço para BH. Olá, povo do Rio Grande do Sul, um abração. Tem os caras aí que vão lá do Rio Grande do Sul fazer prova lá na Bahia. Também o pessoal aqui do Paraná, vários alunos que eu tenho aqui, de turma presencial, vão fazer prova na Bahia. E os caras estão estudando aí. Vai gente de Santa Catarina também fazer prova lá na Bahia. Pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, pessoal de de Minas Gerais, o pessoal de Brasília, o pessoal do Mato Grosso. Está todo mundo indo para a Bahia. Já não tem mais hotel na Bahia e já não tem voo para ir e para voltar nesses dias. Então, quem não providencia hotel, trata de providenciar hotel aí. O concurso vai ser bom, vai valer a pena. Todos para a Bahia. Muito bem. Ô, Jorginho, tá? Entendi, Jorginho. Calma, mas que diante, o cara desesperado. Espera aí, Jorginho. Ó, o Jorginho falou, por que desanimados não é advérbio? Eu falei que é um adjetivo, Jorginho. A palavra desanimados, veja, está ligado a que palavra? Atletas desanimados. Atletas é um substantivo, advérbio não se liga a substantivo, Jorginho. Só se ligam a substantivo quem? Só, né? Só artigo, pronome numeral e adjetivo. Então, desanimados não pode. E se fosse um advérbio, ele não poderia variar. Porque daí ele não se liga a substantivo, certo? Veja que se eu coloco, as 3 competentes atletas do curso andavam meio desanimadas. O advérbio nunca varia. Então, isso daqui não é um advérbio, é um adjetivo. E ele está ligado a atletas, que é o substantivo. Meu caro concurseiro do Aprova Prêmio, estamos começando com língua portuguesa e começando bem, e pode ter certeza de que vale a pena. Você tem, sabe, a partir de agora, dessas nossas aulas, você já tem que começar a treinar isso. Tem exercício na apostila para praticar. Tem também lá no site do Aprova Concursos. Tem lá um banco de questões, exercícios para você fazer. Isso é importante, tem que praticar. O nosso cérebro é doente, ele é retardado. Se a gente não ensinar as coisas para ele, não aprende, cara. Ele só aprende besteira. Coisa séria ele não aprende, a gente tem que repetir um monte. Certo, meu caro concurseiro do Aprova Prêmio? Tem que estudar. Estamos à sua disposição. Vá à página, né, ao Facebook, né, do Aprova Concurso, nós estamos lá também, pode adicionar a gente, e tem os outros professores, está todo mundo trabalhando aqui com muita vontade, com muito gosto, para preparar você muito bem. Agora você tem que fazer a sua parte, então tudo dará certo. Vocês terão outros professores, claro, eles são meios, né? Eu tenho o Cristiano, vai dar aula do Direito de Trabalho, Processo de Trabalho para vocês. Ele é ajeitadinho daquele jeito assim, meio esquisito, mas é meu amigo, meu. Tem o professor Everson, barrigudinho, os dois, não sei não, eu estou achando que os dois são irmãos. Vocês podem perguntar para eles. O professor Everson e o professor Cristiano. Um beijo para vocês todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.